Silvia, olá. Silvia pede para linkar comigo aqui, por favor. Boa noite, todo mundo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença. Silvia, eu estou esperando você só me pedir a possibilidade de linkar comigo. No seu perfil aí vai aparecer provavelmente a chamada. Deixa eu ver se eu consigo chamar você, Silvia. Não sei se vocês estão me escutando. Por favor, me deem um ok, porque eu estou com fone aqui. Já foi? Pronto, Bruno. Silvia, olá. Boa Olá. noite. Boa noite, Bruno. Agora eu Boa vou pedir noite. ajuda ao mais jovem para linkar aqui. Que ótimo. A gente está aqui junto. Quero agradecer imensamente essa possibilidade de a gente fazer isso, porque é muito legal. Eu acho que a sua experiência é fantástica em relação a uma técnica que cada vez mais tem aparecido e aumentado aí para a gente fazer. E, bom, eu vou te apresentar para todo mundo, até para os seus e para os meus. Enfim, eu sou Bruno Papelbaum, também especialista em eletrofisiologia invasiva e estimulação cardíaca artificial. Silvia Bogossian, bom, por favor, eu acho que você pode se apresentar mais falando de todos os seus serviços e toda essa parte. Imagina, Bruno. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite para estar aqui com você, é um prazer. Eu sou eletrofisiologista também, titulada pela Sobrac. Trabalho no Hospital Pedro Ernesto, na UERJ, e trabalho no Hospital das Américas, que tem o Hospital Vitória e Samaritano Barra. Sou eletrofisiologista e lá é onde eu tenho realizado o maior número das minhas crioablações para tratamento da fibrilação atrial. Legal, hoje a gente está com o eixo Rio-São Paulo, então, né? Eu aqui em São Paulo, você no Rio. Eu sou um carioca dissidente. Bom, eu vou... assim, eu quero tentar trazer algumas informações para quem está com a gente. Primeiro, sobre o que é fibrilação atrial, que eu acho que isso é legal a gente passar para as pessoas, porque tem gente que não é da nossa área, que não é da área médica e que gosta muito de acompanhar essas informações. E a gente está falando de uma arritmia que, até pelos livros, ela é a arritmia sustentada mais comum da prática clínica, não é? Então é o que a gente mais tem, é a fibrilação atrial, que é simplesmente a mudança do nosso sistema de condução. Então a gente sai daquele eixo normal, que é o ritmo sinusal que a gente chama, e de repente entra uma irregularidade absurda e um ritmo totalmente caótico que predominantemente acontece no lado esquerdo do coração, mais especificamente no átrio esquerdo do coração. Vou deixar para você a bola para continuar e falar mais aí para gente. Bom, a fibrilação atrial, como você já disse, é a arritmia mais prevalente e a principal coisa que nós temos que prestar atenção é o que ela tem intrínseco na gênese dela, o aumento do risco para acidente vascular cerebral. Então, quando a gente fala da importância desse diagnóstico, principalmente para prevenir fenômenos tromboembólicos, é fundamental. Então, esses pacientes têm que ser estratificados de acordo com o score de risco para saber quem tem mais ou não risco. E a primeira linha de tratamento, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar de avisar para todo mundo é a importância da anticoagulação. Feito isso, como é que a gente vai lidar com a fibrilação atrial? O que se sabe hoje é que a fibrilação atrial também está associada com aumento de demência. Não é uma doença tão benigna como se acreditava no início, né? E é importante a gente tentar controlar o mais precoce, enquanto ela ainda está numa fase que a gente chama inicial, que é a fase em que ela ainda é a forma persistente, paroxística. Não trata ela nessa forma inicial, em que ela entra e sai sozinha, que é a fibrilação paroxística, ela evolui para a forma persistente. E quanto mais ela evolui, mais difícil é de controlar. Então, o que a gente melhor pode fazer no tratamento da fibrilação atrial paroxística é não deixar ela evoluir. Isso é importante para que se saiba da importância de procurar
o consultório médico especialista para tentar evitar a progressão dessa doença. A gente aprendeu isso com o tempo, né? Antigamente a gente esperava um pouco mais para fazer o tratamento intervencionista e hoje a gente está cada vez mais precoce, né? Nesse tipo de intervenção. E eu acho que uma coisa legal que a gente sempre fala, eu pelo menos costumo falar, que o principal fator de risco é a idade, né? Então, se você deixar ela progredir com a idade, também é um problema maior, né? Então, só para colocar para quem está aí com a gente, que gosta de saber dados, né? A gente tem os 65 anos para frente como a possibilidade maior de aumentar o risco de fibrilação atrial e, principalmente, como você falou, os riscos tromboembólicos, né? Exato. Bom, eu acho que o pilar que você colocou é super importante, que é o pilar da anticoagulação, até porque eu não sei, talvez isso é muito legal a gente compartilhar, eu não sei como é que é a sua prática, mas eu, mesmo alguns pacientes, após a ablação por catéter, eu deixo esses pacientes, às vezes sem o antiarrítmico, que é para controlar realmente a frequência, então eu tiro o antiarrítmico para ver o resultado pós-ablação e mantenho o anticoagulante por algum período, um período depois. Tem alguns estudos, inclusive teve uma meta-análise que eu vi tem um tempinho atrás já, mas que a média de manutenção pela prática dos eletrofisiologistas era manter até uns 6, 7 meses. Depois desse período, efetivamente, sem um retorno de fibrilação atrial, aí a gente tem uma tendência, especialmente naqueles pacientes que têm muito baixo fator de risco para a formação de coágulo, da gente poder realmente tirar a medicação anticoagulante, né? Não sei como é que você pensa desse sentido. É importante a gente dizer, como aqui tem muita gente não da área de saúde também assistindo, é que a vontade de suspender o anticoagulante não deve ser o motivo pelo qual o paciente procure um eletrofisiologista. Perfeito. Não é isso que a gente está tratando. Até hoje não existe evidência de que no paciente com risco, com Chades-Vascular maior ou igual a 2, se possa suspender o anticoagulante. As diretrizes ainda recomendam que o paciente que tenha o Chades-Vascular, esse score de risco aumentado, continue com anticoagulante. Alguns centros, vendo o sucesso com monitorização prolongada, tendem a já começar a suspender com algum tempo nos doentes de mais baixo risco. Lembrando que nos de mais alto risco, de maneira nenhuma, isso pode ser suspenso. O motivo de procurar o tratamento é principalmente de ganhar qualidade de vida, né, diminuir sintomas, diminuir, a reduzir os riscos de avanço dos quadros de demência, diminuir o risco de avanço para insuficiência cardíaca, tudo isso é benefício do tratamento, mas não se procura o tratamento, isso é bem importante, só para suspender a anticoagulação, porque na maioria dos casos a gente não pode, mesmo que se chegue a suspender o antiarrítmico. E eu sou muito fã de uma colocação sua aí no meio da sua fala, que é a qualidade de vida. Eu acho que isso é fundamental. O paciente sintomático, ele precisa de qualidade de vida. E hoje a gente consegue trazer qualidade de vida. Tem gente que gosta muito de perguntar sobre cura para fibrilação atrial. A gente não tem uma cura para fibrilação atrial. A gente até tem, a gente pode até ousar a falar isso em outras taquicardias supraventriculares, que a gente tem uma taxa de sucesso bem elevada, chegando a quase 100% com ablação por catéter, mas na fibrilação atrial a gente está falando aí num período de remissão ou ausência de pelo menos uns 5 anos que a gente consegue trazer para esse paciente. Tem pacientes jovens que nunca mais retomam com fibrilação atrial, mas a gente tem que deixar isso claro, que a cura é algo muito forte, mas que a qualidade de vida é o mais importante para a gente atingir nesses pacientes, né? Outra coisa importante é que a gente tem que ter uma noção que não se tinha antes, o que é sucesso do nosso tratamento. Sucesso é ficar com zero arritmia, nem sempre. Se um doente tem uma fibrilação atrial que dura 10 horas o dia inteiro, entra e sai, mas o dia inteiro uma carga que a gente chama de fibrilação elevada, e ele passa a ter um episódio chamado ainda por nós de recorrência de 30 segundos uma vez por mês, essa carga, essa quantidade de fibrilação atrial que não se avaliava antes,
Hoje em dia tem se dado muita importância para a evolução da doença. Esse último estudo, CIRCA-12, que saiu agora, usando as tecnologias de ablação, deixou isso muito bem claro. A importância da redução de carga, é uma nova maneira de se olhar para essa patologia. Curar é o quê? O que é o resultado satisfatório? É uma redução significativa nessa carga de fibrilação atrial. Não significa que você vai ficar totalmente sem nenhum episódio curto, mas essa redução já é muito importante para a qualidade de vida, para o conhecimento, para a cognição do paciente também. Isso tudo corrobora para a melhora do paciente. Legal, eu acho que a gente falou um pouquinho sobre, deu um preâmbulo, a gente colocou o que é fibrilação atrial, a gente sabe que a anticoagulação é fundamental, ela precisa ser mantida naqueles pacientes que têm riscos para a formação de coágulos mais para frente, até porque a gente está num cenário em que a gente diminui significativamente sintomas, às vezes até a recorrência, isso tudo a gente consegue atingir. Agora eu vou falar um pouco rápido sobre o que a gente pode fazer em termos de ablação. A gente tem duas intervenções, eu vou passar para a radiofrequência e vou, obviamente, deixar falar da crioablação, até porque os meus casos foram iniciados com o seu auxílio e eu acho que você tem muito mais experiência para poder corroborar sobre a crioablação. Bom, a ablação, a gente tem um foco inicial, a gente pode entrar num cenário muito grande de ablação, onde eu posso fazer a cauterização de focos, inúmeros focos de arritmia. Mas a gente vai falar aqui hoje, eu acho que é isso que é o ideal, que o principal local de ocorrência dessa arritmia são aquelas veias que vêm dos pulmões, que trazem o sangue oxigenado para o lado esquerdo do coração, lá no átrio do lado esquerdo, onde a gente faz o isolamento elétrico. Eu posso fazer esse isolamento elétrico com a radiofrequência, ou seja, eu posso usar um sistema tridimensional, é muito bonito, né? Eu vou até botar uma coisa concorrente aí para a gente poder disputar. E eu posso usar um sistema tridimensional, onde eu faço uma reconstrução tridimensional do coração, daquela área envolvida, e eu posso, ponto a ponto, fazer focos de cauterização. Isso eu consigo usar, então, raio-x, se for necessário, ultrassom ultrassom intracardíaco, onde eu posso ver a anatomia de uma forma diferente e posso usar o sistema 3D. Esse sistema 3D me dá uma possibilidade de navegar adequadamente, ou seja, eu posso ir e vir com uma facilidade maior, e eu consigo ter um sistema também de contato onde eu posso dizer que eu tenho, como o meu catéter que está fazendo aquelas aplicações, efetivamente está entrando em contato com aquela região. Hoje, na radiofrequência, a gente pode falar de mais de 85% de sucesso da ablação por catéter em uma primeira sessão. Radiofrequência e crioablação a gente vai definir aqui, vai diferenciar ou igualar talvez, e a gente tem a possibilidade de evoluir para uma necessidade de uma segunda intervenção. Isso eu deixo muito claro para os meus pacientes. Eu acho que é muito importante deixar claro que às vezes você não resolve na primeira sessão. Você pode ter aquilo que a gente chama de pequenos gaps, pequenas conexões, onde a gente precisa ainda reforçar com novas aplicações num segundo procedimento, caso a fibrilação atrial ocorra. Mas a gente já evoluiu de o que era talvez no passado 60%, 65% para essa taxa bastante elevada. Como o nosso foco aqui hoje não é radiofrequência, eu só quis fazer esse preâmbulo para você, inclusive, introduzir a crioablação, diferenciar, igualar e mostrar o que a gente pode fazer em relação à crioablação. E depois aí a gente fala um pouco do tempo cirúrgico, se for importante, ou enfim, eu quero deixar você muito à vontade para trazer a crioablação, porque eu acho que desde que eu me introduzi para ofertar isso para os meus pacientes, eu tenho uma visão bem interessante nesse perfil de paciente de fibrilação atrial, especialmente na fibrilação atrial paroxística, e você tem experiência em outros perfis de pacientes. Todo seu. Bom, Bruno, quando a gente fala de foco inicial da fibrilação atrial, tem um alvo principal para a fibrilação atrial, que são esses focos, como você falou, nas veias pulmonares.
vários estudos demonstraram que num primeiro procedimento, independente da técnica que você usa, o alvo primordial são as veias pulmonares. Daí saiu a busca tecnológica de uma maneira melhor de isolar as veias pulmonares. Qual é a grande vantagem da crioablação? A grande vantagem está no mecanismo de destruição celular dela, a forma como que ela faz a lesão. Como é uma criotermia, a criotermia faz um tipo de morte celular que, para a gente, eu posso dizer para você, para o leigo talvez não entenda, que é a apoptose. Ela gera menos inflamação e ela também preserva o colágeno e a elastina que estão em volta das veias. Com isso, o risco do procedimento de um isolamento mais preciso nas veias, com menor risco de complicação, é permitido. Daí o interesse por usar essa tecnologia, essa forma de criar lesão. E a vantagem... E menos edema, né? Menos inchaço naquela região. E o edema também é muito importante, porque o edema é uma das causas de quando a gente está com outras tecnologias, às vezes o edema nos dá a falsa impressão de que houve isolamento e depois reconexão. A crio também tem esta vantagem de não criar o edema da mesma forma. Então, o sucesso no primeiro procedimento é muito bom. O grande estudo que foi chamado Fire and Ice, que comparou as duas tecnologias, não mostrou superioridade, mas teve uma subanálise desse estudo que mostrou que a crio é menos operador dependente. O que eu quero dizer com isso? Na mão de centros muito experientes, os resultados são similares, mas a curva de aprendizado com a crio possibilitou uma utilização mais democrática da tecnologia. Mais pessoas aprendem de forma mais fácil e conseguem resultados semelhantes aos grandes centros. Isso, no Brasil, é muito importante, porque nós podemos levar essa tecnologia para o interior do Brasil, que é enorme. E o custo acaba ficando reduzido com essa tecnologia, o que também é importante. Então, o fato dela ser mais reprodutível, menos operador dependente. E após um primeiro procedimento, esse estudo também mostrou que tem menos reintervenções e reablações no primeiro procedimento. Mas vamos ter que fazer alguns retoques, porque muitas vezes os pacientes não têm só aqueles focos das veias. Tem focos que a gente chama de extraveia pulmonares. Então, a gente pode precisar retocar também. Não é uma falha, é uma nova visão. Vamos retocar porque eu tive edema e eu reconectei, ou vamos retocar da mesma forma porque eu tenho focos em outros pontos do ato que eu não atingi com aquela tecnologia escolhida, que foi a crioablação. O tempo de procedimento é mais curto também, bastante interessante isso. Isso é bem significativo, né? A gente vê... Até porque a preparação para a radiofrequência, para o mapeamento tridimensional, ela demora um pouco, né? O tempo de preparação em sala e tudo mais, é óbvio que os resultados são muito similares. A radiofrequência você pode utilizar e deve utilizar quando você tem bastante experiência, mas realmente essa questão do tempo cirúrgico me chamou muita atenção, porque a gente fez a nossa primeira crioablação, a gente fez em 2 horas, né? A gente está falando versus talvez 4 horas e meia da radiofrequência, né? Nas mãos mais experientes, as pessoas até têm esse tempo mais curto, mas você começando a usar essa tecnologia, você pode encurtar o tempo e ter um resultado bastante satisfatório, similar ao dos grandes centros todos. Então, isso popularizou a ablação da fibrilação atrial no nosso meio, no meio dos eletrofisiologistas. Eu acho que isso é uma grande aquisição e que, sem sombra de dúvida, veio para ficar. Eu acho que isso é interessante porque o que eu coloquei aqui, quando você faz a radiofrequência, o isolamento em si é rápido, 2 horas, 2 horas e meia, mas o preparo, o tempo de preparo todo é um pouco mais demorado, então soma um pouco mais. Mas tudo bem, passa para todo mundo que está aqui com a gente, o que é a crioablação, como que a gente, o que é o material e como é que ele funciona especificamente. Eu acho que isso é legal. A crioablação
por através de um catéter, a gente poder liberar um resfriamento no tecido. Tem crioablação para fibrilação atrial e para outras arritmias. No caso específico da fibrilação atrial, o que a gente faz é a introdução de um balão, que mede em torno de 28 milímetros, é o que a maioria usa, segunda geração. Ele introduz pela veia femoral da perna, vai ao coração, se cruza do átrio direito para o átrio esquerdo, com uma punção transeptal. Para qualquer tecnologia, nós temos que fazer esse procedimento. E aí, o balão é inflado no ósseo da veia pulmonar. Dentro desse balão, passa um outro catéter que vai averiguar em quais veias nós temos sinais disparando, sinais, focos dessa fibrilação atrial. Uma vez feito esse registro, a gente liga por um tempo de 3 minutos o resfriamento, esse balão congela, e na borda da veia ele faz uma lesão, como se fosse isolando aqueles focos de dentro da veia para o resto do tecido atrial. E aí, a gente consegue ver isso pelo computador, né, digamos assim, né, que a gente vê. Bom, quando você começou com a crioablação e como que está a evolução com a crioablação? Qual é o perfil de paciente para crioablação? Conta um pouco como que a gente pode escolher quem é o candidato para fazer crio. Então, quando é que eu vou escolher fazer um ou outro? O candidato ideal, na maioria dos centros, é o paciente que está naquela fase inicial da doença, da paroxística. Porque quando a doença evolui, o átrio está mais doente, e aí provavelmente existe maior chance de outros focos. Mas desde os estudos que não mostraram diferença nesse primeiro procedimento, com você fazer, além do isolamento das veias, num primeiro procedimento sair queimando o átrio todo, isso não se mostrou superior. Isso foi um grande estudo também, chamado STAR-EF2, que mostrou isso. E aí as pessoas começaram a ver, bom, se o meu alvo principal são as veias, eu posso usar essa tecnologia não só para fibrilação paroxística, mas para fase mais avançada como um primeiro procedimento. Depois disso vem um grande estudo chamado CRYO4, com a fibrilação persistente, mostrando no primeiro procedimento com resultados similares mesmo na fibrilação atrial, já na fase persistente de curta duração, até 1 ano, digamos assim. Qual é a minha conduta? Como eu gosto muito da tecnologia, ela passou a ser a minha primeira abordagem em pacientes com FA, tanto na paroxística quanto nos persistentes até 1 ano de duração. É o meu primeiro procedimento. Salvo naquele átrio muito alterado, em que aí eu já imagino que tenha uma doença já muito mais avançada, aí sim eu vou para o primeiro procedimento com uma tecnologia mais abrangente. Mas, de uma forma geral, eu uso a crioablação para todos os meus primeiros procedimentos, porque eu me sinto segura com a qualidade do isolamento da minha veia. Legal. Como é que é a sua experiência hoje? Conta um pouco de, talvez, números, ou enfim, como é que a gente está vendo a aceitação do paciente também? Os pacientes, com os pacientes, para eles normalmente acreditam e confiam na indicação, dependendo do caso. Eu dou sempre a opção para o paciente. Muitos deles dizem para mim, faça como você se sente mais confortável, e eu realmente me sinto confortável com a crioablação. Hoje eu tenho aqui no Brasil 180 procedimentos realizados. O meu sucesso de primeiro procedimento nos paroxísticos está na casa de 85%. Um sucesso muito bom mesmo para a fibrilação atrial paroxística. E com a persistente em torno dos 60%, que é o mesmo que foi relatado nesses outros estudos todos, como, por exemplo, o CRIO4, que foi nas persistentes. Então, os resultados são bastante bons. A segunda chance, o paciente sabe, muito mais ainda na persistente, que ele pode precisar de um segundo procedimento, mas o interessante é que os pacientes se sentem extremamente melhores desde o primeiro procedimento. Qualidade, alguns deles têm recidiva assintomática, não sentem mais nada. Então, eu sou muito entusiasta da tecnologia, né? Os resultados, e
complicações. A taxa de complicação não difere das complicações com as demais tecnologias. Então, eu estou muito confortável com o uso da crioenergia. A gente... Muito bem. Desculpa, pode falar. O Pode paciente, falar. no dia seguinte do procedimento, ele recebe alta, geralmente muito bem, e os pacientes estão satisfeitos, e eu também. Eu acho que a gente tem essa possibilidade de alta precoce ou rápida com a radiofrequência e com a crioablação, mas realmente o tempo cirúrgico e outras qualidades da crioablação, elas são super comparáveis e eu acho que isso facilita também no serviço que a gente vai intervir, né? Porque você vai no local onde o tempo de ocupação da sala faz um pouco de diferença, faz bastante diferença, né? Se você fica muito tempo naquele procedimento ou você fica menos tempo, isso implica bastante até para o paciente. Em termos de custos, por exemplo, se eu tenho um paciente privado, particular, que ele precisa fazer, ele quer fazer um versus o outro. Você tem tido uma experiência, a gente não precisa falar em números, mas a gente tem tido uma experiência diferente? Não. O procedimento tem o mesmo custo, até porque isso me dá liberdade de escolher a melhor conduta para o paciente, independente da tecnologia, olhar o paciente individualmente. Legal, a gente não tem, talvez no início a gente tivesse um custo um pouco mais elevado ou no mínimo similar, né? Ou similar, reduzido, dependendo de alguns lugares, talvez até fica bem acessível versus a radiofrequência, né? Exatamente. Se eu não for usar estratégias de, por exemplo, usar um eco intracardíaco associado, o custo cai bastante. Tem uma pergunta aqui para a gente. Acessível. Na verdade, está específico para você. Doutora, qual a porcentagem de recorrência da paroxística e da persistente? Grande abraço. Foi o Sádio. Como eu disse, a minha taxa de sucesso está na casa dos 85%, então eu tenho uma taxa de recorrência na paroxística em torno de 15% em um ano. Obviamente que se eu estender esses resultados para mais de um ano, eu teria que fazer a análise estatística, que eu não tenho aqui de cabeça, mas certamente cai um pouco esse sucesso, né? Então eu tenho na paroxística de 15%, e na persistente já em torno de 30% a 35% de recorrência, mas chamo a atenção disso. O paciente recorre, mas com uma carga de fibrilação atrial muito reduzida. E essa questão de recorrência, a gente está falando aí, também tem uma taxa de recorrência, até a taxa que eu coloco para os pacientes é essa de 15% a 20%, quando a gente está falando em ablação por catéter para fibrilação atrial, e essa taxa é similar à taxa internacional, a gente não está falando nada de diferente da literatura internacional. Acho que isso é importante colocar, né? Exatamente. Então, perguntando... é muito bom, entendeu? Eu vejo, às vezes, quando eu tenho saído para ensinar a técnica, eu vejo os resultados, ainda com quem está começando, com resultados similares. Isso é muito empolgante, entendeu? Você está numa tecnologia com 50 casos feitos, você já tem um resultado semelhante a quem já está chegando próximo a quem já tem 100 casos feitos, e isso é bastante estimulante para o operador também, né? Legal, é isso mesmo. Sucesso elevado. Enquanto que com a radiofrequência, a minha impressão é que para você chegar perto desses 80, você tem que ter pelo menos uns 300 casos para ter esse nível de resultado, né? Perfeito. Eu acho que a curva de aprendizado é fundamental. Isso é algo... E, inclusive, se você vai olhar lá fora, o fellow, que é o residente, ele já faz a ablação por crio muito mais rápido, né? Porque a curva de aprendizado para ele precisa o quê? Ele precisa fazer transeptal, precisa fazer ablação de via acessória do lado esquerdo do coração, então ele já sabe manejar. E aí mexer com balão naquela região é muito mais simples, né? Então tem essa questão da vantagem. Eu tenho uma outra colocação. Existe uma curva que é você aprender a manusear um balão dentro do átrio esquerdo, que você não está acostumado com aquele balão, o tamanho. Então, isso requer uma curva. Eu comecei a analisar os meus dados para tentar avaliar quanto seria essa curva de
de aprendizado. E eu separei minha população em 4 quartis, né, para olhar esses resultados. E é nítida a evolução. A gente tem menos tempo de procedimento, menos tempo de fluoroscopia. O resultado é estável entre os quartis, aumentou pouco, mas o tempo, a redução do tempo foi muito significativa à medida que você passa. E a minha impressão é que você chega a um nível muito bom em torno do 70º caso feito, você já está com os resultados bastante próximos dos maiores centros. Tem uma pergunta aqui para a gente que é eu vou passar a minha experiência, mas a sua é bem maior. Qual é o maior benefício da crioablação? A gente já falou bastante aqui, mas assim, existe um ponto específico? Para mim, um ponto que eu mais gosto, eu não sei se é o que eu mais assim, tenho prazer de ver. Isso quem me falou uma vez foi o Brugada, o Joseph. O bom é que quando a gente passou a fazer a ablação com a crio, a gente se sente como nos velhos tempos fazendo um Wolf. A gente vê o isolamento. Essa a sensação de segurança, de ver o momento do isolamento, é uma coisa muito gratificante, que dá muita segurança. Então, isso para mim é um ponto alto. A redução do tempo do procedimento, à medida que você pega o jeito do catéter, também é uma coisa muito boa, né? Porque é gratificante a gente não ficar 4 horas em pé numa sala com um casaco de chumbo. Então, é muito bom também. São os 2 pontos. E outra coisa importante que me chama a atenção é o risco de fístula esofágica, que é muito menor, talvez pela preservação da matriz. Como essas nova geração do balanço, e com um tempo mais reduzido, em torno de 3 minutos cada aplicação, tem muito pouco registro, é muito mais raro. Então, você também fica mais confortável, porque a tua complicação mais temida é menos incidente com essa tecnologia, né? Meus casos que eu fiz, eu acho que essa questão, comparando uma outra tecnologia de radiofrequência de vários pontos ao mesmo tempo que surgiu, né, que hoje a radiofrequência a gente usa bastante o ponto a ponto, né, que é pegar um catéter e queimar um ponto do lado do outro. Mas já chegou uma época que tinha um catéter bem circular, que você podia fazer vários pontos de cauterização simultaneamente, né? Mas essa tecnologia não mostrava exatamente isso que você colocou, que é o isolamento da veia ao vivo naquele exato momento. Isso foi realmente uma coisa... dá bastante confiança e segurança para a gente no procedimento, né? Eu acho que isso é muito interessante. A visualização do isolamento e a preservação da matriz são 2 coisas que me dão conforto quando eu estou fazendo a tecnologia. É muito confortável. Estão perguntando aqui, falando da taxa de sucesso, que é legal, e o que a gente achou da migração da radiofrequência para crio. Eu, recentemente, entrando para a crioablação, eu falo que essa questão do tempo cirúrgico é muito importante para a gente, que a gente diminui o tempo que a gente vai usar um avental de chumbo para o paciente, ele diminui... a gente já tem cada vez mais, eu vou entrar nesse assunto de fluorless, né, que é diminuir a radiação para o paciente, e o isolamento efetivo e rápido que você vê com a crioablação. Então isso aí realmente chamou muita atenção para mim. Eu não sei qual é a sua visão em termos de migração de radiofrequência para crio, qual foi o chamariz, né? Foi o mesmo, é basicamente esse mesmo. É a visualização, é a praticidade, é o tempo do procedimento e é o resultado bom que a gente tem, né? Então, como o resultado está muito bom, com uma tecnologia em que você gasta menos tempo, é bastante satisfatório. O flúor realmente é uma preocupação para a gente, e também tem sido feito crio nos Estados Unidos, com o eco intracardíaco, sem flúor também, já está sendo realizado. O problema é que a sonda do eco intracardíaco tem um preço aqui no Brasil muito elevado. Então, é de muito difícil acesso. Uma vez que eu não tenho essa possibilidade, na maioria dos convênios com que eu trabalho, eu tenho que usar a fluoroscopia. O que eu tenho feito para diminuir também, que é muito bom, é usar o eco transesofágico.
Para isso, eu preciso de uma equipe de ecocardiografistas bastante diferenciados. E, por sorte, no meu hospital, eu tenho essa equipe de ecocardiografistas. Então, eu consigo ver a oclusão, em alguns casos, usando o eco e diminuindo, então, a minha necessidade de pisar na radioscopia para olhar a minha posição. Então, isso é uma vantagem também. Mas chegar ao flúor zero, a gente precisa da liberação do catéter de eco intracardíaco, que ainda não é acessível para todos os nossos centros. É verdade, eu acho que essa questão de diminuir ou acabar com o raio-x que durante o procedimento é algo que está cada vez mais sendo trabalhado e impulsionado na nossa prática médica internacional e nacional, justamente para a gente minimizar os problemas do raio-x para o paciente. Você pode fazer numa intervenção, óbvio que isso é um cenário bem drástico para você decidir fazer, por exemplo, numa gestante, né? Mas você poderia fazer. E recentemente teve um webinar com um especialista, que eu esqueci o nome dele agora, foi super atencioso, ele me enviou algumas imagens de eco intracardíaco, e ele tem feito o procedimento sem fluoroscopia, né, sem raio-x. Então isso é muito gratificante. Eu acho que a gente, para a radiofrequência, também está sendo utilizado, para outros procedimentos, até mesmo ablação de taquicardia supraventricular, já para crianças, por exemplo, já se fazia anteriormente usando mapeamento tridimensional. Então, como é que está essa questão do raio-x quase zero ou zero efetivamente? Qual é a sua visão? É futuro? Não é futuro? É só balela? Olha só, eu adoraria para minha coluna, né? Como eu já estou com a minha idade um pouco mais avançada, seria ótimo para mim. Mas hoje em dia a gente tem que pensar em custo-efetividade, né? Então, quando se bota no papel custo-efetivo, eu não consigo liberar. Quem pode pagar isso? É uma minoria da população que pagaria por fora. As operadoras de saúde não enxergam a técnica custo-efetiva. Então, para mim, para minha realidade, é um futuro ainda um pouco distante, não está tão próximo, por conta do custo-efetividade. Mas tem um detalhe que eu acho que é interessante, que quando a gente pega mais experiência com radiofrequência ou crioablação, talvez até com a crio mais rápido, porque com a radiofrequência você usa mapeamento 3D. Quando você está super confortável em navegar com mapeamento tridimensional, você já habitualmente reduz a fluoroscopia, você já reduz o raio-x. Então, e isso é muito mais rápido com a crio, não é? Eu acho que isso é bem interessante. Exato. E eu tenho usado o eco transesofágico, que me permite essa visualização, dependendo de eu poder não ter que pisar tanto, eu já consegui reduzir bastante o meu tempo de fluoroscopia com isso. Não é zero, obviamente, ainda não está longe de ser zero, mas é alguma redução, qualquer redução é válida, né? Vamos falar um pouco fora da realidade da sua instituição, porque dependendo a sua instituição já está muito bem adaptada à utilização da crioablação, mas como é que é a adaptação ou a aceitação pelos médicos e pelos convênios no Rio de Janeiro, por exemplo? As operadoras de saúde havia algumas dificuldades, mas esse ano a Sociedade Brasileira de Arritmia se empenhou em entrar com um processo no hall da ANS para tentar liberar o procedimento, né? E parece que nós estamos esperançosos. A nossa apresentação foi muito boa, eles ficaram muito impressionados, e a resposta que eu tenho ouvido ainda da publicação oficial, é de que eles ficaram impressionados, porque a sociedade pediu a inclusão de uma tecnologia que não trouxe com ela um aumento de custo. Isso, a maioria dos pedidos são feitos e acarretam um aumento de custo. Isso não aconteceu com o pedido da Sobrac. Então, a tecnologia entrando para o rol da ANS vai facilitar para as operadoras. Certo? No caso da operadora com quem eu mais trabalho, que é o HG, né, que é a 1000, eles
gostam quando eu faço crio, porque eles acompanharam o resultado comigo desde o início e nunca me proibiram de fazer, porque ficaram também satisfeitos com os resultados obtidos. Então, com a Mil, eu sempre tive muita facilidade de conseguir essa autorização. Aqui no Rio, ela tem sido feita a crio já em outros centros, além do nosso. A Rede D'Or tem aparelho de crio. O eletrofisiologista aqui da rede, o Nilson Araújo, também tem uma boa experiência e também tem resultados bastante satisfatórios. E a aceitação no grupo deles também é muito boa. E quem faz radiofrequência vai largar radiofrequência para crio? Qual é a sua visão futura para o pessoal? Acho que tem gente aqui que mexe com radiofrequência que está assistindo a gente hoje. Qual é a preocupação que eles devem ter ou não devem ter? Qual é a sua visão futura para crioablação ou para esse cenário? É aquela coisa, né? Qual é a técnica cirúrgica certa? É aquela que o cirurgião se sente mais confortável. Tem pessoas tão experientes que realmente, com centros de alto volume, que já fazem a radiofrequência num volume tão grande, e com os avanços da tecnologia também conseguem resultados similares, já estão tão confortáveis e tão preparados, que eu acredito que eles vão continuar dando prioridade ao que eles sempre deram, porque isso é muito pessoal, né? Mas eu acho que isso é uma minoria. Eu acho que a maioria dos centros, principalmente nesse Brasil enorme, no interior do Brasil, vai acabar migrando para essa tecnologia. Mas tem que saber fazer radiofrequência, porque tem outros problemas a mais na fibrilação atrial, porque senão a gente não faz radiofrequência. Tem que fazer. Não, quer dizer, a crio, ela não vai... talvez mais para frente ela vai mudar, mas hoje, se você tiver outros focos extrapulmonares, né, digamos, das veias pulmonares, a gente tem que realmente ir para radiofrequência. Talvez você tenha alguma experiência com a crio focal para esse cenário, não sei. Eu vou te dar só eu vou deixar isso para você responder em alguns segundos ou minutinhos, porque estão perguntando como está em São Paulo. Eu posso falar na Beneficência Portuguesa, que é o hospital que eu mais atuo hoje, está tendo uma liberação fácil com os convênios. Não fácil, mas bem mais palatável. Ainda tem convênios que colocam que, como não está no rol da ANS, e como a gente falou aqui, a gente está esperando que libere o mais breve possível, porque aí liberando no rol eles não têm como negar, né? Mas eu tenho feito casos aqui de crioablação, os resultados são muito legais, muito satisfatórios e a gente está conseguindo ir para frente. Eu não fiz nenhum caso de crioablação focal, para a gente diferenciar. O que é crioablação focal? É para fibrilação atrial, para quem está assistindo a gente. Para fibrilação atrial a gente usa o balão porque ele fecha na veia, né, e ele faz aquela cauterização por frio naquela região. A focal é um catéter pontual que ele faz um gelo. Ele faz um gelo na ponta do catéter e ele é um foco específico. Qual é a sua visão e talvez sua experiência com a focal? Esse catéter focal eu tenho usado para principalmente jovens com vias anômalas paricianas, né, septais, em que você tem um risco de bloqueio maior e que com a crio você consegue fazer um cryotest, um freeze test e ver se bloqueia e reposicionar o catéter, e se houver bloqueio quando você estiver aplicando, interromper rapidamente, a reversão é maior, então o risco é maior. Então, ela tem sido usada mais nesses casos de jovens com vias anômalas, em alguns casos da dupla entrada nodal, que é um tipo de taquicardia regular, paroxística, em que você mapeia e às vezes faz com a radiofrequência, tem recidiva porque você ficou com muito medo de aproximar o catéter na posição, viu que a via lenta estava muito perto da via rápida ali, e aí esse paciente vem para o segundo procedimento. Eu já escolho nessas situações a radiofrequência. A crio focal, quando eu já fiz com a radiofrequência e fiquei com medo de chegar perto e tive uma recidiva. Legal. Estão perguntando uma coisa com relação a crio, que eu vou responder inicialmente com relação à radiofrequência, porque em caso de recorrências, existe limite em relação ao número de vezes para ser aplicado a crio.
sempre perguntam quantas vezes eu posso fazer ablação por catéter, né? Na verdade, eu até entrei em chats americanos para ver isso, né? Porque você não existe literatura para dizer quantas vezes você vai fazer aplicação de cauterizar aqueles focos. Eu vi pacientes com 15 procedimentos, 15 intervenções. Então, assim, eu já fui a um limite de 5 intervenções. Por radiofrequência. Por crio, eu não fui. Qual é a sua visão com a crioablação ou talvez com a radiofrequência também? Com os dois. Olha, na crioablação eu já repeti umas 2 vezes no mesmo paciente, em que eu achei que o posicionamento talvez não tivesse ficado ideal e quis dar uma chance. Mas se eu sei que eu fiz uma boa crioablação e que aquele resultado não foi bom, a minha segunda approach tende a ser com a radiofrequência. Por quê? Porque às vezes é um problema anatômico do balão em relação àquela veia e eu não vou conseguir um bom contato, eu não vou conseguir uma boa posição, então eu não vou conseguir um bom isolamento. Ou então porque eu também tenho focos fora das veias pulmonares e que eu não atinjo, por maior que seja a área de crioablação com um balão, eu não atinjo a área onde esse foco possa estar. Então, aí eu vou com a radiofrequência. Normalmente, o máximo que eu já repeti a crio foram 2 vezes. Não fui além disso. Aí eu vou para a radiofrequência. No balão? Isso. Na focal já foi mais de uma vez? Com a focal? Isso. Não precisei, mas acho que porque não tive recidiva. Legal. Tem uma... Eu ia falar aqui sobre... Nossa, me fugiu um negócio aqui que eu ia falar sobre a focal e o balão. Mas, enfim, a gente... Esse tempo de intervenção, o número de intervenção, você já viu fora do país fazerem mais de uma vez a intervenção com balão para fibrilação atrial ou o pessoal também costuma trocar para radiofrequência? Os centros que eu já tive trocam, né, no segundo procedimento. Porque aqui tem a possibilidade de ter focos em outras regiões. A minha pergunta aqui, agora voltou, era o seguinte: um cenário onde eu tenho um paciente que já fez uma radiofrequência, então ele fez ablação para fibrilação atrial, e ele te procura porque voltou a ter fibrilação atrial. Qual é a sua abordagem? Vamos para crio ou a gente fica com medo da crio? Isso é bem polêmico. Você vai me deixar numa saia justa por ter conduta off-label, né? A minha conduta... Eu vou falar, como a gente aqui tá meio off-label, eu vou falar, eu tive um caso recente que ele fez ablação em um outro serviço e veio para mim para fazer ablação novamente porque recorreu. Eu não fui para crio. Por que eu não fui? O meu medo foi de eu entrar e as veias estarem isoladas. E aí o foco dessa arritmia pode ser outro local. Mas o que me aconteceu no procedimento? Tinha reconexão de veia. Então, dá pra gente decidir, é temeroso decidir, e isso aí a gente está discutindo, talvez até como se estivesse num congresso meio off-label mesmo. Depende do paciente que está indo, de qual centro que ele já fez o isolamento antes. Dependendo dessa situação, eu boto na crio. Mesmo tendo... Legal. Legal. Fala. Ele chega de um centro que eu sei que é experiente, que tem bastante segurança, que tem com uma segurança de isolamento de veia, um procedimento muito bom, aí eu tendo a aí já continuar com a radiofrequência. Tem gente aqui com recorrência em menos de 6 meses de ablação, que acontece, pode ser persistente, pode ser... só para voltar, talvez o pessoal que está aí com a gente, ou entrou há pouco tempo, persistente, a gente durou mais de uma semana, já é persistente para a gente, correto? Certo. Legal. Persistente de longa duração, maior do que 1 ano. Certo. Ok, agora um cenário. Eu tenho um paciente que veio com
para fazer ablação por catéter, virgem de tratamento, mas ele tem um coração já aumentado de tamanho. Então, seja o átrio aumentado, seja o coração mesmo como um todo aumentado. Sua visão, vou para crio mesmo ou penso na radiofrequência? Na minha visão atual, eu faço um primeiro procedimento com crio e aviso ao paciente que, na situação dele, muito provavelmente ele vai precisar de um segundo procedimento. E o intraoperatório, a sua visão é diferente? Por exemplo, ele tem mais dificuldades de ocluir a veia para poder fazer o isolamento ou não? Não, até o balão se move até às vezes com mais facilidade com o átrio aumentado. O átrio pequenininho, às vezes, fica difícil de você ocluir bem uma inferior direita, principalmente, né? O átrio Legal. dá dificuldade. O problema aí não é o átrio, necessariamente, e sim as veias que ou elas são grandes ou pequenas, né? Aí essas veias você tem mais chance de precisar fazer um isolamento septado, que a gente fala. Você não vai ter uma oclusão perfeita e você vai posicionar e fazer parte da veia e parte do outro lado da veia. Então, aí... Isso às vezes você vê só no intraoperatório, não é? Isso só. Eu tive poucos casos assim, sabia? Eu esperava ter muito mais. E na minha população, mesmo com átrio grande, não encontrei essas veias gigantes muitas vezes. Né? Legal. Tive sorte. Eu vou trazer uma situação aqui, até porque eu vou fazer meio que um merchan aqui, porque quinta-feira eu vou ser convidado para uma live com um amigo para falar sobre tabagismo e arritmia. Bacana. Eu acho que é importante falar para todo mundo que não adianta você fazer ablação por catéter se você não mexer em outras coisas, outros problemas no seu dia a dia, né? Inclusive no seu estilo de vida, não é? O que você pode colocar para a gente, para o pessoal aqui que está acompanhando? Uma coisa muito importante que a gente está vendo cada vez mais importante é o aumento de peso. A obesidade está muito associada. A obesidade hoje a gente sabe que tem inflamação, e inflamação está associada com aumento de risco de fibrilação atrial, na inflamação na parede do átrio. Então, perda de peso é fundamental. Outra coisa fundamental, paralelo, é avaliar-se, principalmente até nos pacientes com sobrepeso, é a apneia do sono. Está muito associada com FA. Então, não adianta eu tratar um paciente, ele aumentar peso, ele não tratar a apneia do sono, esse paciente já é certo. E isso eu digo para ele antes. Então, às vezes as pessoas, mas você está se negando a fazer a minha ablação porque eu estou com sobrepeso? Não é isso, eu não estou negando. Eu só não quero que você diga que o resultado não é bom, porque a chance é melhor. Então, eu preciso que você ajude, preciso que você perca peso, preciso que você me ajude a reduzir o tabagismo. Parar, eu não exijo de ninguém, porque eu sei que para algumas pessoas o estresse que é para parar às vezes é tão difícil que aí eu peço suporte psicológico para essa área. Mas o que eu peço perde peso, trata a apneia do sono, reduz o tabagismo, reduz a ingesta de álcool em alguns casos, você precisa também reduzir. E são fatores que entram. E outra coisa muito importante é a pressão arterial bem controlada. Não adianta, o aumento da pressão na parede do átrio vai ser outra causa importante de recidiva. Então, o treatment, né, é seguir a corrente fazendo todo o tratamento paralelo para um procedimento bem sucedido. Eu tenho um caso interessante que o paciente acabou fazendo ablação de fibrilação atrial antes da perda de peso, porque ele estava indo para um pré-operatório de cirurgia bariátrica e não estava conseguindo fazer, estava em fibrilação atrial, estava com dificuldade, e agora que ele fez a ablação e está em ritmo sinusal e está evoluindo bem, agora ele vai para bariátrica. Eu acho que isso é legal, a gente também pode ajudar, a gente pode ajudar. E eu tenho outro caso, que aí eu não indiquei a ablação, porque ele sabia exatamente que toda vez que ele ingeria destilados,
aí ele deflagrava a fibrilação atrial. Então ele passou a não utilizar os destilados. Engraçado que com fermentado ele não tinha problema. E ele diminuiu o destilado e nunca mais teve crise, então ficou super bem. Não era um paciente que eu indicaria como primeira opção. Como a gente está indo para quase a gente ser expulso da live do Instagram, porque ela vai finalizar daqui a 5 minutos, tem uma colocação aqui que é o seguinte: quem teve um caso com frequência cardíaca a 225 batimentos, eu acho que está um pouco maior, mas a gente não chega a tanto, chega a uns 200 em alguns casos, há mais de 10 anos. Deixa eu só pegar aqui a pergunta final que eu não estou conseguindo. Você recomendaria uma crioablação? Bom, primeiro eu acho que a gente está falando de uma TPSV, ou seja, uma taquicardia supraventricular. E aí, vai para crio ou vai para radiofrequência? Não, primeiro vai, eu acho que nesse caso, para a radiofrequência, porque isso deve ser uma taquicardia que degenerou, pode até ter degenerado em fibrilação. Isso é uma coisa muito importante quando a gente pega um jovem com episódio não relacionado ao Holiday Heart e a ingesta alcoólica. Você, às vezes, tem um paciente que tem uma palpitação e documenta FA e leva direto para FA. E chega lá, é uma ataque supra. Lembrar que a ataque supra degenera em fibrilação atrial e que aí, nesse caso, você tem que tratar a taquicardia supraventricular primeiro. Muito legal. Bom, Silvia, eu vou fazer algumas colocações para a gente não ser expulso, eu vou fazer umas colocações minhas finais aqui. Eu quero agradecer imensamente suas colocações, a sua aceitação para a gente discutir isso para todo mundo, porque eu acho que fibrilação atrial cada vez mais tem aparecido em pacientes jovens. Eu tenho experiência com pacientes com menos de 30 anos de idade. Eu já fiz ablação por catéter, pasme, em 15 anos de idade. Eu cacei, eu fui, procurei taquicardia supraventricular, não tinha via acessória, não tinha nada. Bom, era um caso peculiar e específico, mas a gente tem visto cada vez mais aparecer em jovens, especialmente por causa desses fatores de risco adicionais que estão aumentando, especialmente a obesidade. Quero agradecer imensamente a sua participação junto aqui, que a gente possa fazer outras lives juntos, e vou te dar esse espaço final aí para passar suas considerações para todo mundo aí. Que isso, Bruno, eu que te agradeço o convite para estar aqui com você. É um prazer enorme trabalhar com você. Você é uma pessoa incrível, muito competente, extremamente amigável, muito bom. Tivemos bons momentos juntos e tenho certeza que você é um grande companheiro e vai gostar cada vez mais dessa técnica, assim como eu. Tenho gostado muito, realmente. Gente, obrigado a todo mundo pela participação. Eu, particularmente, convido a todos, quinta-feira à noite, vou postar aí no meu Instagram, a gente vai falar sobre tabagismo e arritmia, e numa próxima oportunidade vou te chamar novamente. Quero agradecer aqui em público pelos seus ensinamentos nos primeiros casos de crioablação. Foi excelente, foi muito bom, muito legal mesmo. Obrigada, muito obrigada mesmo. Boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Um abraço. Obrigada a Tchau. todos que estão aqui assistindo.